Convosco agora, Roberto Rabelo, que hoje discorrerá sobre o fim do ímpio. Há na ordem das coisas uma lei segundo a qual o que semeamos colhemos. São Paulo diz: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Se semeamos milho, colhemos milho e não arroz. Se semeamos joio, colhemos joio e não trigo. Esse princípio aplica-se também ao domínio espiritual. Os que semeiam pecado colherão o fruto do pecado, a morte. O mesmo apóstolo diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Romanos 8, versículo 13. A presente vida é a semeadura, e o dia do juízo é a colheita. Se bem que em parte colhemos os frutos da semeadura já nesta vida, é no dia final, no dia de Deus, que a plena colheita será alcançada. Haverá dois destinos, dois fins, o fim do justo e o fim do ímpio. O quadro desses dois fins acha-se pintado nas palavras de Cristo: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. São Mateus 25, 46. O castigo do ímpio virá pelo fogo. O fogo é o elemento que Deus vai empregar para extinguir o mal. Este mundo de pecado será teatro de universal conflagração. A Escritura diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. 2 São Pedro 3, versículo 10. O mesmo quadro é referido por São João no Apocalipse e chamado Lago de Fogo. Escreveu ele: deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 3 a 15. Notemos: o lago de fogo existirá depois do juízo. O castigo do ímpio virá depois do julgamento divino. Será sem fim o sofrimento do ímpio, arderá ele através da eternidade. As Escrituras ensinam que as suas penas não serão eternas. Não seria justo sofrer um homem a eternidade inteira por males praticados durante sua curta existência no mundo. Não haveria relação entre a culpa e a pena. Tão grande desproporção entre o pecado e o castigo implicaria vingança divina, e isso destoa da ideia de Deus que nos dão as Escrituras. Como então entender expressões tais como fogo eterno, fogo inextinguível, que encontramos no Sagrado Livro, referentes ao fogo a que será lançado o ímpio? A devida interpretação do sentido dessas expressões só pode ser conseguida à luz do uso que delas faz a própria Escritura Sagrada. Tomemos a expressão fogo eterno. Em São Mateus 25, 41 lemos: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Segundo essa Escritura, os ímpios serão lançados no fogo eterno. Arderá para sempre o fogo eterno? Em São Judas 7 lemos: assim Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, tendo se prostituído como aqueles de que acabo de falar, e seguindo após de outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Notemos: Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Foram totalmente destruídas, mas não continuaram queimando. Com efeito, alguns sábios creem que o sítio delas está hoje coberto pelo Mar Morto. Quanto ao fogo inextinguível, lemos em São Marcos 9: se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Versículo 43. Um exemplo do uso desta expressão, fogo inextinguível, temos em Jeremias 17, onde lemos: acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Versículo 27. Essa declaração de Deus por meio do profeta Jeremias cumpriu-se ao ser a cidade de Jerusalém tomada e incendiada pelos babilônios em 586 a.C. Nessa ocasião foi também destruído o majestoso templo de Salomão, 2 Crônicas 36, 19 a 21. Jerusalém foi queimada com fogo inextinguível,
fogo que não se apaga. Mas como todos sabemos, ela não está ardendo hoje. Outra expressão que parece indicar tormento sem fim é a que encontramos em Apocalipse 20. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Versículo 10. Quão longo é para sempre na acepção em que as Escrituras empregam esta expressão quando tratam de seres humanos, seres mortais? Notemos estes exemplos. Então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Êxodo 21, versículo 6. O escravo devia servir seu senhor para sempre. É evidente que para sempre aqui significa enquanto vivesse. Escrevendo a Filemón sobre o servo deste, Onésimo, que fugira de seu senhor, mas tornando-se cristão, decidiu voltar ao amo, São Paulo diz: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuísses para sempre. Filemón 15. Também aqui o sentido de para sempre é o tempo da duração de uma vida humana. No Novo Testamento, a palavra eterno e a expressão para sempre vem do substantivo grego aion ou do adjetivo aionios. Autoridades na língua grega afirmam que essas palavras em geral têm o sentido de duração de uma vida. No seu monumental vocabulário do Testamento grego, os sábios J.H. Moulton e George Milligan, resumindo as evidências quanto ao uso da palavra aionios no primeiro século da era cristã, declaram: em geral, a palavra descreve aquilo cujo horizonte não está à vista, encontre-se ele a uma infinita distância, ou não mais afastado que o lapso da vida de um César. Por sua vez, o arcebispo Trench, na sua autorizada obra Sinônimos do Novo Testamento, afirma quanto à palavra aion: no seu sentido original, ela significa tempo curto ou longo, em sua contínua duração. Frequentemente, no grego clássico, a duração de uma vida. Como vemos, mestres da língua grega confirmam o sentido que as Escrituras dão à palavra eterno e à expressão para sempre. O castigo do pecado, segundo as Escrituras, é a morte, não o suplício sem fim. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. A alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, 4. O castigo final é chamado a segunda morte, Apocalipse 20, versículos 14 e 15. As Escrituras não deixam dúvida quanto à recompensa do ímpio, que ela envolverá sofrimento. Ela será suficientemente terrível para com todo o esforço ser evitada. Horrível coisa lemos é cair nas mãos do Deus vivo com o pecador não arrependido. Não sabemos quanto tempo vai sofrer o ímpio, mas podemos dizer que não sofrerá para sempre. O seu fim será a morte, a segunda morte, a morte na qual não haverá ressurreição. E morrer é cessar de viver. A Escritura diz: os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Salmo 37, versículo 20. Deus terá um universo limpo. O pecado e o pecador terão o seu fim no lago de fogo. Rejeitando a graça que Deus lhe oferece, a salvação do pecado, o ímpio torna a sua destruição não só uma necessidade, mas também um ato de misericórdia. Ele não teria prazer na atmosfera do céu. Eis aí um homem dissoluto, de linguagem obscena e costumes repreensíveis. Ponde-o no meio de homens de bem, de linguagem sã e procedimento limpo. Ele se sentirá mal e não tardará em buscar outro ambiente. Poderiam aqueles cuja vida foi empregada em rebelião contra Deus ser subitamente transportados para o céu, unir-se à multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor? Poderiam suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Não, absolutamente. A pureza, santidade e paz dali lhe seriam uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele santo lugar. Receberiam alegremente a destruição, para que pudessem esconder-se da face daquele que morreu para os remir. O destino dos ímpios se fixa por sua própria escolha. Sua exclusão do céu é espontânea da sua parte e justa e misericordiosa da parte de Deus. Nas Escrituras, a destruição do ímpio é chamada obra estranha. Isaías 28, versículo 21.
Ela é obra contrária aos sentimentos de Deus, estranha ao seu modo de agir. Deus não se compraz no sofrimento, não se compraz em tirar a vida. O seu prazer está em salvar, em preservar a vida. Mas Ele é também um Deus de justiça que não inocenta o culpado. A quantos estão no pecado, Deus faz o tocante anúncio e apelo: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis? Ezequiel 33, versículo 11. O seu amor para com os pecadores foi demonstrado em dar o seu Filho para salvar-nos. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Quão maravilhoso é Deus, quão digno de ser amado, obedecido. E este Deus de amor está interessado em ti, rádio ouvinte, para te fazer seu filho. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3, versículo 20. Certo rapaz rebelou-se contra o pai e, depois de lhe dar muitos desgostos, fugiu de casa. Embora fosse muitas vezes convidado a voltar ao lar, ele persistentemente recusou fazê-lo. Um dia ele foi informado do falecimento do pai e convidado para assistir ao enterro. O seu primeiro impulso foi não comparecer, mas depois mudou de opinião e resolveu atender o convite em sinal de respeito à memória de um bom homem. O rapaz assistiu ao funeral e, após o mesmo, acompanhou os familiares à casa. Mas o seu coração estava tão frio e duro como sempre. Ao ser, porém, aberto e lido o testamento, ele viu com surpresa que o pai o fizera herdeiro de seus bens, legando-lhe tanto quanto legara aos demais filhos que sempre o honraram. Ao ver que o pai o amava mesmo em face de sua ingratidão, o rapaz foi profundamente tocado, arrependeu-se e voltou ao caminho do bem. Rádio ouvinte, se ainda não estás servindo ao Senhor, lembra que Ele te ama e te quer livrar da perdição. Na pessoa de Cristo, seu Santo Filho, Ele bate à porta do teu coração, agora mesmo pedindo entrada. Abre-lhe a porta, recebe-o e serás feito um herdeiro da vida.